o Dalma foi convidado a abrir o show do Egberto Gismonti lá no Festival de Iacanga, né? Pô! Então, Clássico festival. Inclusive teve um documentário aí desse festival, que foi exatamente o festival que a gente participou, que eu fiquei meio chateado com o organizador lá, o Levinha, de ele não ter posto o Dalma no vídeo, porque o Dalma tava lá, né? E foi um show que foi muito bacana. 76, 70 e alguma coisa, tipo né? Isso, 7 e meia. Tipo isso, né? Foi o segundo festival de Iacanga. Teve o primeiro que ficou lá atrás, eles retomaram. Nessa retomada nós fomos convidados, né? E abrimos o show do Egberto. E aí, cara, eu era e ainda sou, acho que o maior fã que o Egberto tem. É um cara que foi muito importante na minha formação, né? Como referência. A música dele sempre foi uma referência muito forte para mim. E aí, cara, eu conheci o Egberto pessoalmente. E o Egberto chamou a gente para tocar no quarto dele. Vamos tocar um pouco antes do show e tal. E fomos lá tocar com ele. E tudo que ele puxava no violão eu conhecia e tocava junto. Porque eu tinha tirado tudo dele. Né? E quando a gente foi pro palco, eu fui muito deprimido. Porque eu percebi que eu não era ninguém. Que eu era uma cópia do Egberto. Quer dizer, tudo bem, pô, eu fiz o que eu queria fazer. Quer dizer, eu toquei junto dele todas as coisas dele. Mas e quem sou eu? Olha. Foi aí que eu tive um estalo de começar a construir o meu próprio trabalho. Olha que legal. Né? E aí eu comecei a entender o seguinte, quem sou eu? Eu sou um cara que eu gosto dessa música, eu gosto dessa. Então deixa eu tocar essas músicas bastante, para eu entender o que eu gosto nelas, por que eu gosto nelas, o que essas músicas me trazem. Né? E aí eu comecei a selecionar essas músicas e comecei a dar vazão às minhas soluções, na hora que eu fosse tocar e fazer arranjo, que eu ia me basear nas coisas que eu gostava mesmo. Quer dizer, tem aquele cara que toca muito bem, mas é difícil. Aí eu escutava um outro, o América, por exemplo, adorava o grupo América, né, o grupo vocal. E aí eu falo, não, mas eu gosto mais dessa onda, então eu vou tocar mais nessa onda. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu respondia à minha própria expectativa musical, mais eu ia adquirindo uma personalidade própria, né? E hoje eu percebo que, no que eu faço, eu percebo a influência de todos esses caras. Quer dizer, todas as músicas que eu gostei, eu fiz esse repertório né, interno, e elas me trazem os elementos da música que eu faço hoje. Então, eu simplesmente deixei rolar, mas prestei muita atenção nisso. Quer dizer, eu passei a não querer mais copiar ninguém. Quer dizer, aí eu passei, naquele momento, a procurar a minha própria língua. E daí, para ficar claro, assim, é importante ter essa solidez da formação básica, mas aí, depois disso, que o cara... Porque senão o cara quer ser o Jimi Hendrix, que nem aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Senão o cara, ele pula a etapa. Então, e foi muito importante. Esse dia, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Assim, foi a grande ruptura que eu tive no começo da minha busca por uma linguagem pessoal. Né? Eu comecei a entender que qualquer coisa que eu fizesse buscando copiar alguém, eu estava sendo apenas uma cópia. Né? É muito importante essa referência num determinado momento de formação para você ter o tal do repertório, para você ter o banco de dados. Mas depois que você percebe que o teu banco de dados está grande, aí é hora de você começar a procurar a tua própria língua. Eu não sei se você concorda comigo, mas você sabe, eu falo isso para os meus alunos em off, mas agora eu vou falar agora. Eu percebo que o Rafael Rabelo fez isso com o violão brasileiro. O Baden tinha uma certa coisa, tal, mas depois do Rafael Rabelo parece que todo mundo tem que ser monstro. E do Yamandu também, né? E o Yamandu continuou isso. E aí, meio que se você não faz... Eu percebo que o adolescente, e os outros músicos que vêm, eles acabam ficando... Tá ainda nessa onda, sabe? Que caiu o meteoro, tá a onda ainda e o pessoal tá... quer dizer, essa mudança, esse paradigma estético que o Rafael Rabelo trouxe para esse tipo de violão brasileiro, causou esse efeito... E nunca foi... Eu adoro o Rafael Rabelo, mas eu sou um cara que... Mais Paulinho Nogueira, eu sou mais dessa pegada. Mas eu percebo que isso causa muito. Então eu sempre falo é ótimo, mas às vezes causa essa hipnose em algumas pessoas que parece que tem que seguir esse caminho. Você talvez como professor muito mais experiente, não sei se você percebeu alguma coisa assim. Claro que sim, percebo. E foi o que aconteceu comigo, né? Foi o que aconteceu comigo também. Eu também me mirei muito no Baden, me mirei muito... O Rafael foi contemporâneo meu, né? Sim. A gente era amigo, inclusive. Legal. A gente se encontrava com uma certa periodicidade e tal. Mas a minha referência principal foi o Baden e o Egberto. O Baden e o Egberto. Na música brasileira, assim, pro meu violão foram esses dois. E, como eu te falei, eu fui atrás de ser o Baden e o Egberto durante um tempo, até a hora que eu entendi, né, que não era esse o caminho que eu deveria procurar. Quer dizer, mas eles me serviram como embasamento.
alicerce, alguma coisa. Exatamente. O fato de eu tocar as músicas deles, de buscar, é um primeiro momento, né? Sim. Agora, eu acho que esse primeiro momento é muito importante. Só que o grande segredo é você saber se desligar disso para depois começar o segundo momento, que é a busca de você mesmo, né? E esse momento muita gente não embarca nessa fase do trabalho, porque se sente mais seguro ali, né? Porque quando você entra num caminho que você mesmo não conhece, dá medo. Né? Havia aquela história, pô, será que as pessoas vão gostar do que eu estou fazendo? Sabe, será que se eu botar essa frase de rock and roll aqui, essa frase de blues nesse arranjo, será que o pessoal não vai meter o pau, né? A gente tem esses fantasmas no começo, eu acho que todo mundo tem, principalmente quem estuda em escola, porque a escola, ela tende a enquadrar você dentro de um princípio, que é o princípio daquele pessoal que está ali dentro. Então fica mais difícil de você romper com aquilo e assumir a liberdade de ir para um outro caminho, né? E eu acho que isso acontece sim, mas acontece com todo mundo. Mas depois, como eu te falei, tem um momento que você tem que quebrar. Se você gostou desse corte, você pode assistir esse podcast inteiro, clicando aqui no card, ou você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida através dos links aqui na descrição.